Évora estava a atravessar uma onda de calor asfixiante, mas o ar abafado da rua não era nada comparado com o ambiente sufocante e nauseabundo que se respirava nesta casa. Durante 8 meses tinha trabalhado dia e noite, a comer da marmita, a dormir sobre a secretária, a carregar com aquele maldito projeto de reestruturação da empresa, até ao ponto de quase ser hospitalizada com uma úlcera de estômago. Enquanto isso, o Tiago, o homem que usava o título de meu marido, ia trabalhar pontualmente às 8 da manhã e voltava às 5 da tarde. Nos seus dias de folga, ia beber umas imperiais com os amigos. Dava-me exatamente 300 euros por mês para as despesas da casa. Agia como um rei no apartamento que eu própria tinha comprado a prestações com o suor do meu rosto. Aquela noite, tinha acabado de arrastar o meu corpo exausto até casa. O Tiago estava deitado no sofá a jogar na consola, rodeado de latas de cerveja vazias e caixas de pizza, a meio comer atiradas por todo o lado. Mesmo quando me ia baixar para limpar, o telemóvel vibrou violentamente na minha carteira. Uma mensagem, 2 mensagens, o toque de notificação da aplicação do banco. Liguei o ecrã e um saldo num verde brilhante iluminou a divisão. Abono de 30.000 euros a título de bônus por projeto. Fiquei paralisada durante 3 segundos. Senti que toda a frustração e o cansaço dos últimos 8 meses se desvaneciam. Finalmente, o meu suor e as minhas lágrimas recebiam a sua justa recompensa. Sorri inconscientemente, prestes a levantar os olhos para partilhar a novidade com o Tiago, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele já estava plantado nas minhas costas. Como uma sombra, os seus olhos estavam cravados no ecrã do meu telemóvel, desorbitados pela cobiça. Arrancou-me o aparelho das mãos, murmurando enquanto contava os zeros. Valha-me Deus, 30.000 euros. Que bela recompensa te deram desta vez. O teu diretor portou-se às 1000 maravilhas, disse. Incomodou-me um pouco que me arrebatasse o telemóvel, mas tentei manter um tom alegre. Estendi a mão para recuperar o meu telemóvel. É verdade. Em troca do sangue e das lágrimas que derramei nestes 8 meses, pensei em destinar uma parte para pagar o que falta do empréstimo da casa e o resto guardamos numa conta poupança para o nosso futuro. Ele não me devolveu o telemóvel. A sua mão apertou o aparelho e o seu olhar mudou de imediato para uma atitude condescendente, dando ordens como um ser superior que distribui lições de moral. Que empréstimo nem que empréstimo. Essa dívida é a longo prazo. Deixa isso estar. Transfere agora mesmo estes 30.000 euros para minha mãe, para que ela os guarde. Fiquei gelada, como se alguém me tivesse acabado de atirar um balde de água gelada à cara. O que é que disseste? Transferi-los para a tua mãe? Por que é que o meu prêmio, o meu suor e o meu esforço têm de ser dados à tua mãe para que ela os guarde? Temos as nossas próprias contas e a inteligência suficiente para gerir as nossas finanças. O Tiago franziu o sobrolho. A sua habitual fachada de homem afável desapareceu por completo, revelando a verdadeira face de um egoísta extremo. Falas muito bem, Inês. Um casamento tem de saber olhar para o futuro. É preciso ter bom coração. A minha mãe já tem uma certa idade. Passou a vida inteira a trabalhar de sol a sol nos campos, a apertar o cinto para me criar e para que eu pudesse estudar e ser um homem de proveito. Agora que temos uma quantia grande, dar-lhe o dinheiro para ela guardar é uma forma de a honrar, para que fique contente e se gabe perante a família e os vizinhos lá na aldeia. Além disso, vocês, as mulheres, com milhares de euros nas mãos, ganham logo vícios, compram malas e roupa inútil. Que fique guardado com a minha mãe é o mais seguro. Quando precisarmos de fazer uma despesa importante, pedimos-lhe. O dinheiro não se vai perder. Por que é que te pões tão à defensiva e és tão mesquinha? Fiquei pregada no meio da sala, criá-lo para ser um homem de proveito. As mulheres ganham vícios com o dinheiro. Estava casada com ele há 4 anos. A luz, a água, as compras, os presentes para os casamentos e funerais da família dele. Não havia uma única despesa que não saísse do meu bolso. Até a roupa interior que ele trazia vestida tinha sido paga por mim. E agora pretendia roubar-me os meus 30.000 euros, baseando-se no dever filial. Dizes para tua mãe o guardar e que lhe o pedimos quando precisarmos.
Lembras-te de há 3 anos, quando dei à tua mãe os meus 12.000 euros de poupanças para ela guardar? E quando precisamos do dinheiro para a entrada deste apartamento, e eu lhe pedi, o que é que ela me respondeu? Disse-me que o tinha emprestado ao teu irmão mais velho para fazer obras na casa dele, que o dinheiro desta família, o filho dela, tinha o direito de usar. Por acaso o teu irmão já me devolveu um único cêntimo até ao dia de hoje? O Tiago ficou vermelho de raiva e agitou as mãos com brusquidão, sacando sempre dessa história tão velha para me atirar as coisas à cara. Somos todos família. Foi o meu irmão quem pediu emprestado. Não foi um estranho qualquer. Por isso não se perdeu. É que, como esposa, não pode ser tão calculista com a tua família por afinidade. Vou dizer-te muito claramente. Quando te casas, tens de seguir as normas da família do teu marido. O dinheiro que ganhaste hoje é graças à providência e à sorte de teres entrado na família Costa. Abre a aplicação e faz a transferência para minha mãe agora mesmo. Antes, quando vi que o dinheiro te tinha caído na conta, mandei-lhe uma mensagem a avisar. Ela está à espera. Não a faças zangar-se. Quando ouvi a frase de que lhe tinha mandado uma mensagem a avisar, o sangue ferveu-me até ao cérebro. Tinha se atrevido a decidir sobre o meu dinheiro, transformando-o num presente para ganhar as graças da mãe sem me consultar uma única vez. A sorte da família Costa. Foram as minhas noites em claro até às 3 da madrugada. O meu refluxo gástrico, os raspanetes do meu chefe por causa dos prazos. Respirei fundo. A ira extrema mergulhou-me numa calma assustadora. Dei um passo em frente e arranquei-lhe o telemóvel das mãos. Tens razão. Como filhos, devemos cumprir as nossas obrigações. Os pais sofrem muito para nos criar. Se há uma grande soma de dinheiro, deveríamos dá-la aos nossos pais para que fiquem felizes. Ao ouvir-me dizer isso, o rosto do Tiago relaxou e nos seus lábios desenhou-se um sorriso triunfante. Deu-me umas palmadinhas no ombro. Assim é que eu gosto. A minha mulher tem de ser compreensiva. Se fores obediente, teremos paz na família. Vá, abre a aplicação e transfere o dinheiro. Põe na descrição que é um presente dos filhos para ela desfrutar da velhice. Despacha-te. Nem sequer olhei para ele. Baixei os olhos para o ecrã do telemóvel. O reconhecimento facial identificou o meu rosto inexpressivo. Abri a aplicação do banco e realizei a operação com total determinação. Beneficiária Dona Rosário, a minha mãe biológica. Montante 30.000 euros. Descrição: um presente da tua filha, para desfrutares da tua velhice, mãe. Carreguei em confirmar. O telemóvel fez o scan do meu rosto pela segunda vez. Operação realizada com sucesso. No ecrã apareceu um brilhante visto verde. Girei o pulso e coloquei o ecrã do telemóvel quase a roçar na cara do Tiago. Já transferi. 30.000 euros exatos. Não falta nem um cêntimo. O Tiago sorriu de orelha a orelha, esticando o pescoço para olhar para o ecrã, mas o seu sorriso congelou-se. Os seus olhos abriram-se de par em par. Atônito, a olhar fixamente para o nome da beneficiária. O que é isto? Rosário, este é o nome da tua mãe. Estás louca, Inês? Eu disse-te para transferires para minha mãe. Por que é que transferiste para a tua? Afastei lentamente o telemóvel, guardei-o no bolso das calças e levantei a cabeça para olhar diretamente para o seu rosto, agora distorcido pela raiva. A minha voz soou monótona e afiada como uma faca. Não estou louca. Fiz exatamente o que me ensinaste. Ao ouvir-te falar, lembrei-me de que, se a tua mãe se sacrificou para te criar, a minha fez exatamente o mesmo por mim. Na verdade, ela sofreu muito mais, porque foi mãe solteira e desdobrou-se a trabalhar para me dar uns estudos sem nunca pedir um cêntimo à família do marido. Este dinheiro é meu, é o meu sangue. Se tenho de cumprir com o dever filial, a primeira pessoa que devo honrar é a minha própria mãe. A cara do Tiago passou do vermelho ao branco e depois a um tom arroxeado. As veias do pescoço incharam. Atreves-te a passar por cima de mim? Para que é que a tua mãe, lá na terrinha, precisa de uma quantia tão grande de dinheiro? Quando uma mulher se casa, as finanças devem ser administradas pela família do marido. Leva-lhes o dinheiro para a tua família. Dessa maneira, é roubar a família Costa. Liga agora mesmo à tua mãe e diz-lhe para devolver o dinheiro imediatamente.
Soltei uma gargalhada, um riso trocista que ressoou por toda a sala. Roubar. O ordenado cai na minha conta. Uso os meus próprios dedos para transferir o meu próprio dinheiro para a minha própria mãe. Que lei é que chama a isso roubar? E tu, já que gostas tanto de falar de leis, desde o chão que pisas até ao teto que te cobre, por acaso contribuíste com um único tijolo? O dinheiro já está na conta da minha mãe. Não há forma de ela o cuspir de volta. A tua mãe está à espera da mensagem, não é? Pois tem o descaramento de lhe ligar tu mesmo para lhe o explicares. Pimba! Uma bofetada aterrou em cheio na minha cara. O golpe foi tão forte que os ouvidos me zumbiram. Vi estrelas e brotou-me sangue da comissura dos lábios. O Tiago apontou-me o dedo, deixando vir ao de cima por completo o seu instinto animal. Cabra miserável, pensas que por ganhares dinheiro tens o direito de me pisotear? Aviso-te, se não devolveres esses 30.000 euros, meto-te na rua com uma mão à frente e outra atrás. Lembra-te da minha cara. Virou-se bruscamente, deu um pontapé na mesa de centro de vidro, que se fez em pedaços com um grande estrondo e saiu a bater com a porta. Passei a mão pelo lábio para limpar o rasto de sangue. Não derramei uma única lágrima. Esta estalada não me doeu. Apenas destruiu oficialmente o último resquício de afeto conjugal que restava entre nós. Tirei o telemóvel em silêncio e liguei a Marta, uma amiga que trabalhava no banco. Nesta guerra, não só ia recuperar os meus 30.000 euros, como ia deixar a nu toda a imundície que aquela família tão moralista estava a esconder. O silêncio da sala naquele momento era denso. Só se ouvia a minha própria respiração ofegante e o som dos vidros partidos. De vez em quando, um estalido ressoava no chão. A bofetada do Tiago não só me tinha deixado uma marca avermelhada na bochecha direita, como tinha feito voar pelos ares a última camada de ilusão que eu tinha tentado tecer para proteger a fachada de família feliz durante 4 anos. Ajoelhei-me lentamente sobre os azulejos frios e recolhi, um a um, os pedaços de vidro da mesa que eu própria tinha comprado com as poupanças dos meus primeiros 2 meses de salário depois de nos casarmos. Um vidro afiado cortou-me o dedo e sangrei, mas estranhamente não senti dor. A dor física naquele momento era insignificante comparada com o desmoronamento que rugia no meu peito. Nesse instante, o ecrã do iPad do Tiago, que ele tinha esquecido no sofá ao sair enfurecido, iluminou-se. O estridente toque de chamada ressoou no meio da noite, provocando arrepios. No ecrã apareceu o nome Mãe. Sentei-me no chão e observei impassível enquanto o tablet vibrava, deslizava pela almofada e caía com um baque surdo sobre o tapete. A primeira chamada terminou, a segunda seguiu-se de imediato, depois a terceira. Sabia perfeitamente que a dona Fátima, a minha sogra, estava a dar em louca do outro lado da linha. Seguramente tinha passado a noite toda a olhar para a aplicação do banco, à espera que a cifra de 30.000 euros caísse no seu bolso como se fosse um direito divino. E ao não ver a mensagem de confirmação, a paciência de um abutre habituado a alimentar-se do suor e das lágrimas da sua nora tinha chegado ao limite. Não atendi. Limitei-me a ouvir o toque a soar como um refrão de avareza. Ao não conseguir contactar com o filho, o meu próprio telemóvel começou a vibrar sem parar dentro da carteira. As mensagens do número da minha sogra chegavam como bombas. Não precisava de as abrir para imaginar os insultos e os ataques venenosos que ela estava a teclar. Furiosa, chamar-me-ia ladra, manora, desavergonhada por me atrever a desviar o dinheiro da família Costa. Já tinha ouvido essas palavras de relance quando ela cochichava com os parentes, mas optei sempre por as engolir a bem da paz familiar. Agora não. Em vez de desatar a chorar ou ligar para dar explicações, limpei o sangue do lábio e peguei no velho iPad que o Tiago costumava deixar atirado no móvel da televisão. Uma forte suspeita despertou na minha mente. Por que é que o Tiago tinha reagido de uma forma tão irracional, selvagem e desesperada, ao ponto de me bater só porque o dinheiro não tinha chegado à conta da sua mãe? Por que é que a dona Fátima vigiava tão ansiosamente um dinheiro que, em princípio, não tinha nada a ver com ela? Havia um segredo muito mais obscuro que a simples avareza escondido por trás da desculpa do respeito familiar. O Tiago era um homem prepotente, mas extremamente descuidado. Deixava sempre a sua sessão de WhatsApp
aberta naquele iPad para jogar e navegar na internet mais comodamente. Introduzi o código de acesso, que era a sua data de nascimento, algo que ele nunca se deu ao trabalho de mudar, e o ecrã desbloqueou-se no mesmo instante. Abri a conversa com a mãe dele. As mensagens que apareceram perante os meus olhos provocaram-me um arrepio pela espinha e comecei a suar em bica, apesar de o ar-condicionado estar a 20 graus. Afinal, o plano para me arrebatar os 30.000 euros não tinha sido uma decisão impulsiva do Tiago ao ver o ecrã do meu telemóvel. Tinha sido urdido por mãe e filho desde há mais de um mês. Nas mensagens de meados do mês passado, a dona Fátima pressionava continuamente o Tiago sobre um pagamento da fase 2. O Tiago tinha jurado a pés juntos à sua mãe. Não te preocupes, mãe, diz aos pedreiros para continuarem a trabalhar. A Inês vai receber o prêmio deste projeto muito em breve. No mínimo serão 30.000 euros. Desta vez vou obrigá-la a transferi-lo diretamente para ti. Não vou deixar que ela fique com um único tostão para o gastar na família da mãe dela. O dinheiro desta casa tem de ficar nesta casa. Li cada palavra com um nó no estômago. Diz aos pedreiros para continuarem a trabalhar. Pagamento da fase 2. A minha sogra vivia na aldeia, numa casa térrea muito sólida, que tinha sido remodelada no ano passado, precisamente com os meus 12.000 euros de poupanças, que ela garantiu sem nenhum pudor ter emprestado ao seu outro filho. Então, que pedreiros tinham de continuar a trabalhar? A fase 2 de que obra? Para que é que precisavam da enorme quantia de 30.000 euros? À medida que subia pelo ecrã, ia descobrindo a repugnante verdade sobre o homem com quem eu tinha vivido durante 4 anos. Cada vez que eu me queixava da pressão para pagar a prestação da casa, o Tiago atacava-me sempre, chamando-me viciada no trabalho e forreta. Mas na realidade, nas minhas costas, estava a espremer cada cêntimo para o bombear para um buraco negro invisível, sob a desculpa de fazer negócios com a sua mãe. O seu escasso ordenado de 1.000 euros nunca o tinha usado para me comprar nem um medicamento para o estômago, mas transferia-o religiosamente para sua mãe, juntamente com um monte de pequenos débitos no cartão de crédito adicional que eu lhe tinha pedido ao banco para fazer as compras no supermercado. A bofetada do Tiago foi como a faísca que incendiou toda a floresta da minha paciência. Apercebi-me de que não só tinha casado com um preguiçoso cobarde e incompetente, como tinha metido em minha casa um parasita profissional, apoiado por uma família cuja mentalidade se baseava em roubar o esforço alheio para enriquecerem eles próprios. Para eles, eu não era uma pessoa nem uma esposa. Era uma máquina de imprimir notas que não precisava de manutenção. E quando essa máquina se atrevia a decidir sobre o fruto do seu trabalho, estavam dispostos a destruir. Lá, desliguei o iPad e deixei-o no seu lugar exato sobre o móvel. Tinha terminado de recolher os vidros. Pus-me de pé e olhei para o meu reflexo no grande espelho do corredor. Tinha o cabelo despenteado, o lábio inchado e olheiras escuras devido à falta de sono, mas no fundo daqueles olhos brilhava uma luz fria e afiada, como uma lâmina acabada de amolar. Quando uma mulher cruza o limite do dano mais profundo, não usa lágrimas para solucionar os problemas. Usa a frieza para restaurar a ordem. Nessa noite não preguei olho. Tracei cuidadosamente cada movimento numa partida de xadrez onde a vitória tinha de ser obrigatoriamente minha. Não só ia proteger aqueles 30.000 euros, como ia fazer com que aqueles que os cobiçavam experimentassem o que se sente ao perder absolutamente tudo. Ao meio-dia do dia seguinte, o Tiago apareceu por casa a arrastar os pés. O ambiente no apartamento estava carregado de tensão. Entrou a largar um forte cheiro a álcool barato misturado com tabaco. Os seus olhos estavam injetados de sangue. Os olhos de alguém que não tinha dormido a noite toda de pura raiva. Ao contrário do seu aspecto deplorável, eu tinha tomado banho, tinha vestido um elegante conjunto de seda para andar por casa, tinha posto um pouco de batom para disfarçar o inchaço e estava sentada tranquilamente na mesa de jantar a beber um café cheio sem açúcar. Ao ver-me tão calma, como se não se passasse nada, o orgulho machista do Tiago sentiu-se ferido no seu âmago. Caminhou a passos pesados até se plantar à minha frente. Sem dizer palavra, tirou do bolso do casaco um papel amarrotado e estampou-o sobre a mesa de vidro. O golpe soou seco.
Baixei os olhos e vi um título em negrito e maiúsculas. Pedido de divórcio. Conhecia demasiado bem esta tática masculina. Neste país, há um tipo de homem que vive com a ilusão de que as mulheres temem o fracasso matrimonial acima de tudo. Utilizam os papéis do divórcio, não porque realmente se queiram separar, mas como a sua arma definitiva, como uma ferramenta de chantagem para obrigar a mulher a ajoelhar-se, a ceder, a admitir a sua culpa e a sacrificar tudo para manter o estatuto de mulher casada. Ao lançar aquele papel, o Tiago estava seguro de que eu entraria em pânico, choraria, lhe suplicaria de joelhos e ligaria a correr à minha mãe para recuperar os 30.000 euros em troca de recuperar a paz. Mas tinha calculado muito mal a sua jogada. Quando uma mulher pagou ela própria cada tijolo da casa, cada fatura da luz e da água, e construiu o seu próprio futuro, uma certidão de casamento é apenas papel molhado. Se o homem que a acompanha já não tem outro valor a não ser o da traição. Deixei a chávena de café lentamente, sem pestanejar e sem alterar a minha expressão. Estendi a mão, peguei no papel e dei uma vista de olhos rápida. Estava em branco no que dizia respeito aos detalhes. Tinha apenas a assinatura furiosa e rabiscada do Tiago no canto inferior direito. Nem sequer se tinha dado ao trabalho de enumerar os bens ou as dívidas. O seu único objetivo era intimidar-me. Sem lhe dar tempo para abrir a boca para soltar o seu sermão moralista, abri tranquilamente a gaveta da mesa e tirei uma caneta de tinta azul. Tirei a tampa, coloquei o papel direito à minha frente e, sem hesitar nem 3 segundos, estampei a minha assinatura com um traço firme na quadrícula de cônjuge, escrevendo claramente o meu nome, Inês. Ao terminar, empurrei o documento, deslizando-o sobre a mesa até o deixar ao alcance da mão do Tiago. Depois voltei à minha chávena de café e dei um gole, a olhar pela janela como se ele fosse completamente invisível. Pelo canto do olho vi como os ombros do Tiago se afundaram num instante. Ficou petrificado, com os olhos desorbitados a olhar para minha assinatura no papel. Abriu a boca para dizer alguma coisa, mas parecia ter um nó na garganta. O guião que tinha imaginado na sua cabeça tinha se feito em pedaços. Em vez de uma esposa chorosa e suplicante, enfrentava um iceberg sem emoções. O desconcerto começou a espalhar-se pelo rosto daquele que estava habituado a mandar. Agarrou o papel bruscamente, amarrotou-o numa bola e atirou-o para o chão, murmurando insultos imperceptíveis. Depois virou-se apressadamente e fugiu para o quarto, a bater com a porta como um cobarde à procura de um esconderijo. Quando a porta do quarto se fechou, soltei um suspiro. Tudo estava a correr segundo os meus cálculos. Assinar aquele papel tinha sido um contra-ataque perfeito. Ao assinar de imediato, tinha-lhe arrebatado a sua arma psicológica mais forte, deixando-o confuso e à defensiva. E o mais importante, precisava que ele acreditasse que eu já não me importava com este casamento, para que ele baixasse a guarda. Levantei-me e caminhei silenciosamente em direção ao meu pequeno escritório. Ali tinha um cofre encastrado cuja combinação só eu conhecia. Embora tivéssemos comprado o apartamento já casados, a totalidade da entrada tinha sido paga por mim, demonstrando a proveniência dos meus fundos prévios ao matrimônio. E o empréstimo da casa estava exclusivamente em meu nome, sendo pago através do meu ordenado. Naquela altura, o Tiago tinha se queixado da burocracia e tinha medo de se endividar. Por isso, ao casarmos, usou isso como desculpa para escolhermos o regime de separação de bens, dando-me a mim toda a responsabilidade. A sua preguiça e cobardia daquele dia eram agora o meu salvo-conduto. Introduzi o código e a porta do cofre abriu-se. Tirei com cuidado a escritura da casa, os contratos dos empréstimos, os comprovativos das transferências das prestações dos últimos 4 anos e todos os documentos que certificavam os meus bens próprios. Guardei tudo numa pasta impermeável. Sabia que quando a família Costa se apercebesse de que não conseguiriam sacar os 30.000 euros à minha mãe, dirigiriam desesperadamente as suas garras para o único patrimônio visível, este apartamento. Fariam um escândalo. Usariam a pressão familiar e até táticas rasteiras para me arrebatar. Não podia permitir que esses documentos vitais estivessem ao alcance do Tiago. Nessa mesma tarde levaria a pasta para um cofre de segurança no banco. Acariciei a capa dura da escritura e disse para mim mesma: Tiago,
Pensavas que o papel do divórcio era a minha sentença de morte? Não, é a certidão de óbito da cobiça da tua família. Saí de casa nessa mesma tarde e deixei todos os documentos originais do apartamento no cofre de segurança do banco. Mas as coisas não terminavam com a proteção do meu patrimônio atual. A lembrança daquelas mensagens sobre a fase 2 e sobre os pedreiros a continuarem a trabalhar no iPad do Tiago picava-me o cérebro como agulhas. Durante 4 anos, todos os meses tinha dado ao Tiago 300 euros em numerário para que ele os desse à minha sogra como ajuda econômica para as despesas dela. Já para não falar que há 3 anos, os meus 12.000 euros poupados desapareceram com a desculpa da remodelação da casa do irmão dele. Precisava de saber exatamente onde tinha ido parar o meu dinheiro. Na segunda-feira de manhã, encontrei-me com a Marta, uma antiga colega de estudos que agora trabalhava como supervisora na sucursal bancária, onde o Tiago tinha a conta ordenado e o cartão de crédito adicional, embora não pudesse imprimir os extratos oficiais sem autorização. Com a sua ajuda discreta, sentei-me num café em frente ao banco, a olhar para o ecrã do seu portátil. O histórico de transações que apareceu perante os meus olhos fez-me sentir que caía por um precipício. Os 300 euros que lhe dava todos os meses para a mãe nunca chegavam à conta da dona Fátima. Juntavam-se com o ordenado do Tiago e, pontualmente, no dia 10 de cada mês, eram transferidos diretamente para uma conta em nome de Liliana Costa. Não só isso, os pagamentos do cartão de crédito adicional, que eu dava o litro a pagar todos os meses, estavam cheios de faturas de lojas de roupa para bebés, lojas de móveis e restaurantes de luxo. O Tiago não estava a sustentar mãe nenhuma, estava a sustentar outro parasita com o meu trabalho. Nessa mesma tarde, regressei à casa com a mente fria e o coração totalmente morto. Mal entrei na sala, vi o Tiago sentado no sofá com uma atitude nervosa e inquieta. O papel do divórcio tinha sido desamachucado. Provavelmente tinha se apercebido de que se avançasse com o divórcio naquele momento, iria parar à rua com uma mão à frente e outra atrás, porque eu tinha a faca e o queijo na mão com os papéis da casa. Tentou limpar a garganta tentando aparentar autoridade, mas no fundo só procurava manipular-me emocionalmente. Senta-te. Temos de falar a sério. Ontem perdi um pouco as estribeiras, mas tu também tens de refletir sobre o que fizeste. Assinar o papel do divórcio assim, sem mais nem menos. Pretendes destruir esta família? Não pensas na honra das nossas famílias? Pousei lentamente a minha carteira numa cadeira. Não me sentei. Fiquei de pé à frente dele com os braços cruzados, a olhar-lhe diretamente nos olhos, e a deixar que ele terminasse a sua peça de teatro moralista. A honra da família. Referes-te à honra da família, que me exige um tributo de 30.000 euros do meu próprio suor para que tu cumpras o teu dever filial? Pensava que estavas desejoso de te divorciar. Já o assinei. Por que não o levaste à conservatória em vez de ficares aí sentado a dar-me sermões? O rosto do Tiago mudou. Baixou o tom de voz tentando remediar as coisas. Dei-te o papel para que ganhasses juízo. Um casamento deve basear-se no respeito. Esconderes dinheiro para o enviares à família da tua mãe é um insulto para mim. Agora vou dar-te uma última oportunidade. Liga à tua mãe e pede-lhe pelo menos metade, 15.000 euros, para que os guarde a minha mãe. Assim ficaremos em paz. Rasgarei este papel e faremos de conta que não se passou nada. O que achas? Ao ouvir aquilo, não pude evitar soltar um riso frio e cortante. Ria-me do seu descaramento, da ilusão de poder de um gigolô disfarçado de homem de família. Diz-me uma coisa, Tiago, para que queres os meus 15.000 euros? Para pagar a fase 2 da obra de quem? Ou pensas usar o meu dinheiro para comprar mais fraldas, leite em pó e móveis para a tua queridinha? A cara do Tiago mudou bruscamente, como se a pele lhe encolhesse. Abriu os olhos desorbitados, a olhar para mim com puro terror. Gaguejou, deixando cair os braços. O quê? Que parvoíces estás para aí a dizer? Que fase 2? Que fraldas? Não te deixes levar pela raiva e inventes calúnias sobre mim. Dei um passo em direção a ele, cravando o meu olhar gélido no seu rosto, que já começava a suar frio. Calúnias? Então explica-me quem é a Liliana Costa. Explica-me essas transferências nos dias 10 de cada mês durante os últimos 4 anos.
Para onde foram parar os 300 euros mensais para tua mãe? Ou por acaso a tua mãe mudou o nome para Liliana e eu não dei conta? Inês, como é que me tens andado a espiar? Violaste a minha privacidade. És uma mulher repugnante. Mais repugnante do que tu. Usas o meu ordenado e o meu cartão de crédito para sustentar a tua amante e depois vens a casa exigir-me mais 30.000 euros para continuar a financiar o lixo que criaste. Pensas que sou imbecil, Tiago? Digo-te já. O pedido de divórcio está assinado. Se não o entregares tu, amanhã vou eu mesma com ele para a frente. O Tiago entrou em pânico a sério. Atirou-se para me agarrar a mão, mas eu recuei, esquivando-me dele como de uma doença contagiosa. Inês, ouve-me. Deixa-me explicar-te. As coisas não são como pensas. A Liliana é só. É uma amiga que está a passar por um mau momento. Só a estou a ajudar um pouco. Mas a história do dinheiro para minha mãe é verdade. Faz-lhe falta para arranjar a casa da aldeia. Não faças uma tempestade num copo de água. Os problemas de casal resolvem-se de portas para dentro. Se nos divorciarmos agora, seremos o bombo da festa de toda a gente. Ajudar uma amiga a comprar roupa de recém-nascido com o meu cartão. Guarda esse discurso de lixo para o juiz. E em relação a este apartamento, comprei-o com o meu dinheiro e pago o empréstimo com o meu sangue. Faz as tuas malas. Dou-te 24 horas. Não quero voltar a ver um único rasto teu nesta casa. Vais me pôr na rua. Nem sonhes. Este apartamento foi comprado depois de nos casarmos. É um bem comum. Pensas que é assim tão fácil pôres-me no olho da rua? Não vou a lado nenhum. Quero ver o que me podes fazer. O Tiago começou a agir como um sem-vergonha encurralado. Deixou-se cair de costas no sofá, cruzou as pernas e dirigiu-me um olhar desafiador. Acreditava que a comunhão de adquiridos era o seu último escudo protetor, ignorando que o regime que ele próprio exigira era de separação de bens. Mas ele não sabia que antes de o encostar à parede, eu já tinha tecido uma teia muito maior, uma teia capaz de lhe arrancar não só até ao último cêntimo, mas também a sua dignidade à luz do dia. Não me dei ao trabalho de discutir mais. Lancei-lhe um olhar de pena. Virei-me de costas e entrei no meu quarto. Fica aí a fazer a tua birra, Tiago. Neste jogo sou eu quem dita as regras. As piores surpresas tenho-as reservadas para o final. O facto de o Tiago armar aquele escândalo, declarando que era uma questão de vida ou morte e que não sairia do apartamento por se agarrar à ideia do direito de propriedade partilhada, entrava nas minhas previsões. Os parasitas com forma de homem costumam ter um ponto em comum quando são descobertos. Não sentem vergonha, passam automaticamente para o modo vítima, agarrando-se a qualquer coisa que lhes possa trazer benefício material. Ele acreditava que só por se entrincheirar e fazer frente, eu iria render-me, ou pelo menos teria de engolir em seco e dar-lhe metade do valor do apartamento que eu tinha comprado poupando tostão a tostão. Confiava demasiado na fraqueza e no medo que as mulheres têm dos escândalos, mas estava completamente enganado. Não só queria pô-lo na rua, como queria que ele se fosse embora com uma mancha indelével no seu nome. Após aquela forte discussão, instalei-me definitivamente no pequeno escritório para dormir, fechando a porta à chave e deixando que ele dormisse no sofá. Nos dias seguintes, o apartamento converteu-se num campo de batalha congelado. Cruzávamo-nos como fantasmas. Nenhum dizia uma palavra. Eu continuava a ir trabalhar com normalidade. Ficava até mais tarde no escritório para fechar projetos pendentes e consolidar a minha posição depois de ter recebido o grande bônus. O Tiago, por fora, aparentava que não se importava com nada, mas eu sabia que estava à procura, às escondidas, da forma de contactar com a mãe e com a tal da Liliana para tramar alguma. A minha primeira prioridade não era lutar pelo apartamento, mas conseguir as provas da sua infidelidade da forma mais contundente e legal possível. As transferências bancárias só provavam questões econômicas. Não tinham o peso suficiente para demonstrar num julgamento uma conduta grave e muito menos para demolir o descaramento da família Costa. Precisava de saber onde ele tinha escondida aquela mulher. Comecei a vigiar o carro. Era um SUV Mazda que eu tinha comprado, pagando metade da entrada com as minhas poupanças de solteira. A outra metade foi financiada a prestações em meu nome. Contudo, para que o Tiago se sentisse o cabeça de casal,
Embora não tivesse grande habilidade a conduzir, permiti que o carro estivesse registrado em nome dele. Ele era quem mais o usava, desculpando-se com viagens de trabalho ou reuniões com munícipes para a Câmara Municipal. Antes acreditava nele, mas agora tudo se revelava suspeito. Aproveitando que um dia o Tiago voltou tarde e bêbado, deixando as chaves do carro atiradas para cima da mesa, liguei a um mecânico de confiança para que instalasse um pequeno dispositivo GPS oculto sob o chassis. Cada movimento do carro aparecia agora claramente no ecrã do meu telemóvel e não tive de esperar muito. Esse fim de semana, o Tiago avisou-me de que tinha uma inspeção de um projeto no município do distrito e passaria a noite fora, regressando no domingo à tarde. Assim que ele saiu pela porta com a mochila, abri a aplicação do GPS. O ponto vermelho no mapa movia-se lentamente pelas ruas congestionadas do centro até apanhar a saída para uma zona residencial nos arredores, uma urbanização nova nos arredores de Évora, onde se estavam a construir muitos bairros novos. O ponto vermelho deteve-se por completo num bairro de nova construção, rodeado ainda de lotes vazios. Por volta das 6 da tarde, quando começava a escurecer, apanhei um táxi e pedi ao motorista que me levasse as coordenadas exatas. A viagem demorou algum tempo. Deixou-me numa zona em obras com pouca gente na rua. O meu carro estava estacionado a uns 200 metros. Saí, pus um boné enfiado até aos olhos, levantei a gola do casaco e caminhei em silêncio pela rua a meio asfaltar. Diante de mim havia uma moradia em banda de 3 pisos, recém-construída na sua fase estrutural. A pintura exterior estava impecável e as luzes do interior estavam acesas. O meu familiar SUV Mazda estava estacionado majestosamente em frente ao portão. A partir do meu esconderijo atrás de uns materiais de construção no lote contíguo, olhei fixamente para a porta entreaberta. A sensação naquele momento foi estranha. Não houve ciúmes desmedidos, nem vontade de armar um escândalo. Não houve dor dilacerante como nas telenovelas. Só senti um nojo imenso e uma frieza lúcida que se estendia por todo o meu corpo. Estava a desmascarar, uma a uma, as pessoas que se tinham aproveitado de mim durante anos. Por volta das 8 começaram a ouvir-se risos animados, vindos do interior da casa. A porta principal abriu-se de par em par, e a cena que presenciei fez com que eu cravasse as unhas nas palmas das mãos para não soltar uma amarga gargalhada. A primeira a sair não era nenhuma estranha. Era a dona Fátima, a minha queridíssima sogra, a que sempre pregava sobre a moral e os bons costumes familiares. Trazia um roupão de andar por casa com flores. Segurava um tabuleiro com fruta e sorria de orelha a orelha. Atrás dela ia o Tiago, de calções e t-shirt, a agir como o autêntico dono da casa. E a última a sair, pendurada no braço do Tiago com uma atitude melosa, era uma rapariga jovem, com a cara coberta de maquilhagem, apesar de estar em casa, e com uma barriga de grávida mais do que evidente sob um vestido justo. Sentaram-se juntos no alpendre a comer fruta, a rir e a brincar. A cena parecia o retrato perfeito de uma feliz família de 3 gerações, uma família construída sobre o meu suor, as minhas lágrimas e as minhas noites em claro a trabalhar para pagar as dívidas deles. Tirei o telemóvel e, sem usar o flash, gravei toda aquela repulsiva cena. Os risos satisfeitos da minha sogra, as carícias atentas do Tiago na barriga e os mimos da amante, um vídeo nítido de 5 minutos que constituía o sumário perfeito para o julgamento. Guardei o telemóvel e afastei-me em silêncio no meio da noite. A famosa fase 2 da obra que a minha sogra mencionava resultou ser terminar de arranjar este ninho de amor para receber o seu neto. Tinham planeado espremer os meus 30.000 euros para comprar os móveis e pagar as despesas do bebê daquela mulher. Um plano demasiado cruel, demasiado perfeito. O seu único erro foi tentar tramar a pessoa errada. Ao voltar a casa depois daquela noite aterradora, não disse nem uma palavra sobre a minha descoberta. Simplesmente enviei o vídeo à minha advogada para reforçar o pedido de divórcio e, ao mesmo tempo, pedi-lhe que iniciasse os trâmites para embargar ou reter os bens associados ao veículo. Sabia que se armasse um escândalo naquele momento, o Tiago negaria tudo, esconderia os bens ou até recorreria à violência. Precisava de um palco suficientemente grande
para que o meu golpe final fosse devastador, não só para ele, mas para o falso prestígio de toda a sua família. A oportunidade chegou mais depressa do que o esperado. 2 semanas depois, a família paterna organizava um grande almoço em Reguengos de Monsaraz, a aldeia deles, pelo aniversário do falecimento do avô do Tiago. Era uma ocasião em que se reuniam tios, primos e sobrinhos, todos sempre muito orgulhosos do suposto bom nome da família Costa. A minha sogra ligou-me com um tom meloso e aterrador, exigindo-me que saísse do trabalho e assistisse ao aniversário para cumprir com os meus deveres de nora. Acreditava que a pressão do clã familiar me assustaria, me obrigaria a baixar a cabeça, a pedir perdão e a vomitar os 30.000 euros para restaurar a minha honra. Aceitei ir à aldeia sozinha, pondo como desculpa que o Tiago tinha trabalho e ainda não se tinha organizado. Apanhei um autocarro, levando comigo um grande centro de mesa floral e uma minúscula pen USB que continha as provas documentais mais valiosas. A casa da aldeia da minha sogra estava a abarrotar de gente naquele dia. O rebuliço, o cheiro a incenso vindo da igreja e o aroma à comida criavam um ambiente denso. Logo ao cruzar o pátio, notei os olhares escrutinadores e os murmúrios das tias e dos tios. Estava claro que a dona Fátima tinha preparado o terreno, pintando-me como uma nora rebelde e avarenta, que escondia o dinheiro para o dar à sua própria família. O almoço desenrolou-se num silêncio carregado de tensão na mesa das mulheres, onde eu estava sentada. Quando o vinho já tinha feito efeito, o tio Joaquim, o patriarca da família, pôs-se de pé, limpou a garganta e dirigiu-me um olhar severo. Pronto para começar a peça de teatro moralista que a dona Fátima tinha encenado, começou a soltar sermões sobre os deveres de uma esposa, sobre o sacrifício feminino e sobre como o dinheiro que os filhos ganham é uma bênção outorgada pelos antepassados da família do marido. Revezaram-se para me dar lições, um a atacar e outro a suavizar o golpe, a pressionar-me para que ligasse a minha mãe, lhe devolvesse os 30.000 euros do prêmio e abríssemos uma conta poupança, em nome da minha sogra como prova de respeito. A dona Fátima, sentada à cabeceira, secava lágrimas de crocodilo com um lenço de vez em quando, lamentando-se da desgraça da sua família por ter acolhido uma nora que só olhava para si mesma e desprezava os sogros. Contava como eu insultava o filho chamando-lhe inútil e como desviava grandes somas de dinheiro, provocando conflitos familiares. Fiquei sentada a ouvir aquele linchamento público sem ripostar uma única palavra, com cara de pedra. Esperei até que as críticas e as censuras da multidão chegassem ao seu ponto alto, quando estavam convencidos de que eu tinha sido esmagada pela sua falsa moralidade. Então, levantei-me lentamente, pedi licença educadamente ao tio Joaquim para usar o grande televisor de ecrã plano da sala, o mesmo televisor que eu tinha oferecido à minha sogra no Natal, passado para projetar um vídeo em memória da família. Todos ficaram perplexos, a pensar que eu ia desatar a chorar e a pedir perdão publicamente. A dona Fátima até sorriu com suficiência. Liguei a pen USB na parte de trás do televisor. Peguei no comando à distância. Respirei fundo e carreguei no play. Não havia nenhuma imagem de recordação. No ecrã gigante apareceu, claro como a água, o vídeo que tinha gravado na noite em que o Tiago supostamente estava em viagem de trabalho. A imagem da minha sogra a sorrir com o tabuleiro de fruta, o Tiago a acariciar com carinho a barriga da grávida Liliana na moradia nos arredores da cidade. Tudo isto projetado à vista de dezenas de membros da família Costa. Para piorar a situação, tinha adicionado capturas de ecrã dos extratos do cartão de crédito, faturas de roupa de pré, mamã, berços e o histórico de transferências mensais para a conta da Liliana Costa. Toda a casa mergulhou subitamente num silêncio sepulcral. Pararam de mastigar. Os garfos ficaram congelados no ar, e todos abriram os olhos como pratos, colados ao ecrã, que repetia em loop a vergonhosa cena da dona Fátima e do seu filho. A dona Fátima parecia ter sido atingida por um raio. Ficou de boca aberta, pálida como um fantasma, a cambalear e a agarrar-se à borda da mesa para não cair. O tio Joaquim tremia, apontando para o ecrã com o dedo, a gaguejar sem conseguir articular uma palavra. Os mesmos tios e tias que minutos antes me condenavam com eloquência, agora estavam mudos, a olhar para o chão
e a evitar cruzar o olhar comigo. Plantei-me no meio da sala com atitude firme e falei com uma voz suficientemente clara para que todos e cada um naquela casa me ouvissem. Declaro que os meus 30.000 euros não são nenhuma bênção dos antepassados da família Costa, mas sim o meu próprio suor e as minhas lágrimas. E recuso-me a usar o meu sangue para sustentar a amante do vosso filho, e recuso-me a contribuir para a construção do ninho de amor para o filho bastardo da vossa família. Exijo-vos que mantenham a pouca dignidade que vos resta e que não voltem a incomodar a minha mãe biológica. Dito isto, tirei a minha pen USB, deixei as flores em cima da mesa, virei-me e saí pelo portão de ferro da casa dos meus sogros. Nas minhas costas estalou o caos. Gritos e raspanetes dos mais velhos dirigidos diretamente contra a dona Fátima caíram como uma tromba de água. A farsa moralista tinha sido destroçada por mim, expondo a verdade mais suja e podre, e essa era apenas a primeira advertência. Ao chegar à cidade, empacotei imediatamente algumas coisas essenciais e mudei-me para um hotel perto do escritório. Sabia que depois de soltar a bomba na aldeia, o Tiago ficaria maluco e iria procurar-me ao apartamento para ajustar contas. A minha segurança era a máxima prioridade. Não ia ser tão parva ao ponto de ficar no apartamento para me enfrentar diretamente com um homem encurralado, humilhado e furioso, tal como previ. A partir das 8 da noite, o meu telemóvel não parou de tocar. Dezenas de chamadas não atendidas do Tiago, da minha sogra e de números desconhecidos. Mensagens no WhatsApp e SMS chegavam como uma avalanche. Ao princípio, eram insultos obscenos e ameaças de morte. Depois passaram a um tom desafiante, exigindo ver-me para esclarecer as coisas. Bloqueei todos os números, exceto o do Tiago. Precisava de uma última conversa com ele. Não para resolver nada nem dar explicações, mas para destruir por completo qualquer ilusão de poder que lhe restasse. Perto das 11 da noite, enquanto bebia uma chávena de chá quente no quarto de hotel, desbloqueei o ecrã e liguei-lhe eu. Atendeu quase de imediato. A sua voz rosnou pelo altifalante, soando tal qual um animal selvagem malferido. Cabra, onde é que te escondes? Atreveste-te a arruinar o almoço da minha família? Atiraste a reputação da minha mãe para o chão à frente de todos? Pensas que te vou deixar em paz? Volta para casa agora mesmo. A minha voz soou fria e monótona do outro lado da linha, sem um pingo de emoção. Voltar para casa para me bateres como no outro dia, Tiago. Essa casa agora está muito suja. Não quero voltar a pisá-la. O que tinha a mostrar à tua família, já mostrei. E agora vamos falar dos bens. Do outro lado, o Tiago respirava de forma entrecortada. A sua ira parecia ter embatido contra um muro de gelo. Sabia que já não me podia assustar com violência, por isso mudou imediatamente de tática, jogando a cartada que ele considerava letal. Queres falar de bens? Perfeito. Esse apartamento é um bem comum adquirido depois do casamento. Não me interessa quanto deste para a entrada. A lei diz que em caso de divórcio se divide a meio. Envergonhaste-me perante os meus parentes. Fizeste com que a minha mãe tivesse um ataque e acabasse nas urgências. Por isso vou tirar-te tudo o que tens. Vende a casa, dá-me a minha metade e põe-te a andar. Senão, fico aqui entrincheirado para ver o que me podes fazer. Dei um gole no meu chá e sorri com amargura. Os cobardes costumam agarrar-se a argumentos legais que nem sequer compreendem a fundo, só para justificar a sua extrema avareza. Dividir a casa a meio, pensas que é assim tão fácil? Tiago, faz um esforço e lembra-te, antes de nos casarmos, quando dei a entrada deste apartamento, que documento é que te fiz assinar na conservatória? O telemóvel ficou em silêncio durante uns segundos. Ouviram-se ruídos, o som de uma cadeira a arrastar-se. Que documento? Eu não assinei nada. Não inventes coisas para me assustar. Vemo-nos no tribunal. O meu advogado vai dar-te uma lição. O teu advogado de certeza que vai arrancar os cabelos quando vir o regime de separação de bens que assinaste tão afanosamente, com a tua assinatura, reconhecido pelo notário. Há 4 anos queixavas-te de que eu pedia um empréstimo para a casa. Tinhas medo que as minhas finanças dessem para o torto e que eu te arrastasse para a ruína. Insististe em assinar um documento em que se estabelecia a separação total de bens
e renunciavas a qualquer obrigação sobre a dívida, o que significa que não tens qualquer direito sobre esse apartamento desde a entrada até a prestação mensal. Todos os recibos bancários estão em meu nome e são pagos com o meu ordenado. Não tens ali nem um cêntimo. O Tiago parecia ter recebido um golpe mortal. Gaguejou com voz trêmula e a prepotência de um momento desvaneceu-se. Não, não pode ser. Naquela altura eu só assinei para evitar problemas. Preparaste-me uma armadilha antes de casarmos, Inês. És uma mulher muito retorcida. Ri-me às gargalhadas. Uma armadilha? Se tivesses sido um homem decente, se tivesses assumido a responsabilidade de pagar as dívidas comigo em comunhão de adquiridos, esse papel nunca teria existido. Mas foi precisamente a tua cobardia, a tua irresponsabilidade e a tua natureza de parasita que fez com que caísses na tua própria ratoeira. Esse papel é agora o meu salvo-conduto. Não tens nenhum direito de pedir metade desta casa, e mais te vale ires recolhendo as tuas coisas, porque amanhã cortarei a luz e a água. Não tenho tempo para pagar os serviços a quem me traiu. Inês, não sejas tão cruel. Afinal de contas, estivemos casados 4 anos. Se me pões na rua agora, onde é que eu vou viver? E o carro, esse carro está em meu nome. Não mo podes tirar. O miserável continuava a tentar agarrar-se ao último bem material para salvar a sua dignidade. O carro. É verdade, o livrete está em teu nome, mas esqueceste-te de quem pediu o empréstimo ao banco para o comprar? O contrato está em meu nome e as prestações são cobradas da minha conta. Se gostas tanto desse carro, fica com ele para passeares a tua amante. Mas a partir de amanhã, deixarei de pagar as prestações. O banco não tardará em mandar um reboque para o levar e cobrar a dívida. Desfruta da sensação de ter o banco à perna. Queres matar-me, Inês? Eu suplico-te. Sei que errei. Vou deixar a Liliana. Vou dizer à minha mãe para te devolver o dinheiro. Mas deixa-me em paz. As patéticas súplicas do marido infiel soavam agora ainda mais repugnantes que as suas ameaças. Não se arrependia de me ter enganado. Tinha apenas medo de perder a sua vida de luxos e a sua inesgotável fonte de financiamento. Guarda essas palavras para a tua amante grávida. Tinha ouvido dizer que estavas a construir uma moradia nos arredores para receber o teu filho. Que pena não contares com os meus 30.000 euros. A segunda fase da obra vai ficar a meio. Que tu e a tua família se divirtam com as faturas dos materiais de construção. Vemo-nos no tribunal. Desliguei. Cortei a comunicação por completo. Atirei o telemóvel para o lado. Recostei-me na suave cama do hotel sem lágrimas, sem frustração, apenas com um imenso alívio ao saber que eu mesma tinha extirpado o tumor maligno que me tinha atormentado durante 4 anos. A batalha legal podia ser longa, mas a guerra psicológica tinha-a ganho por goleada. Iam pagar a sua avareza insaciável com o colapso do falso muro de retidão que tanto se tinham esforçado para levantar. Na segunda-feira de manhã, o céu de Évora estava cinzento, refletindo o estado de espírito daqueles que estavam presos no caos que eles mesmos tinham criado. Levantei-me cedo. Preparei um café cheio e sentei-me a olhar para a agitação da rua da janela do hotel. Tinha chegado o momento de executar o primeiro castigo real. As palavras daquela noite eram apenas dano psicológico, mas cortar-lhes os recursos era a verdadeira faca no pescoço. Durante 4 anos, para manter a fachada de família exemplar e proteger a reputação do Tiago perante os seus amigos, tinha-lhe proporcionado um cartão de crédito adicional com um limite de até 4.000 euros. Inicialmente, a ideia era que o usasse para comprar coisas para a casa quando eu estava a trabalhar até tarde, mas a comodidade de pagar sem olhar para o preço converteu o Tiago num viciado em gastar. Cafés caros, jantares de negócios imaginários e, o mais nojento, todas as compras de móveis e coisas de bebê para o seu novo ninho de amor. Tudo saía da minha conta no final do mês. Aquele homem vivia à grande e à francesa à minha custa, usando o meu dinheiro para alimentar o seu ego e a sua asquerosa traição. Abri a aplicação do banco. Selecionei a gestão de cartões. No ecrã, apareceu a lista de cartões adicionais. O meu dedo não tremeu nem 1 milímetro ao carregar no botão de bloquear definitivamente junto aos números do cartão do Tiago. Uma operação simples,
que levou menos de 3 segundos, mas que assinou a sentença de morte para o estilo de vida parasitário do infiel. E a coisa não ficava por ali. Sabia que a obra da fase 2 da sua moradia estava no ponto onde mais dinheiro precisava. Segundo o que me tinham contado alguns amigos em comum, a dona Fátima tinha se gabado perante os vizinhos de que o filho ia comprar uma casa enorme para a nova nora. Tinha contratado pedreiros e encomendado materiais de construção, prometendo: continuem a trabalhar. Para a semana, a minha nora recebe um prêmio de 30 mil euros e pago-vos tudo de uma vez. Mas agora os 30 mil euros estavam a salvo na conta da minha mãe. O meu apartamento estava em meu nome e sob proteção. O único fluxo de dinheiro que alimentava aquela obra pecaminosa era o cartão de crédito que eu acabara de cancelar e o mísero ordenado de pouco mais do salário mínimo do Tiago. E o Tiago ainda tinha de pagar as suas despesas, os seus transportes e, o mais importante, sustentar a sua caprichosa amante. O desmoronamento do seu castelo de areia era uma questão de horas. Ao meio-dia, o meu telemóvel começou a mostrar chamadas não atendidas de números desconhecidos. Sabia perfeitamente que eram os fornecedores de materiais e os pedreiros à procura do Tiago e da minha sogra. Quando vissem que o cartão de crédito era recusado nas lojas e que não entrava nenhuma grande soma de dinheiro, iam perceber que tinham sido burlados. Podia imaginar a dona Fátima, branca como a cal, a tremer por entre tijolos enquanto os pedreiros a rodeavam a exigir-lhe o pagamento. O Tiago seguramente estaria a ligar freneticamente para o banco e depois para mim, só para encontrar o meu número bloqueado. Não sentia alegria, mas sim pena pelos meus 4 anos de juventude perdidos. Entreguei-me a um bando de abutres que usaram os meus próprios recursos para afiar as facas com as quais pretendiam matar-me. Ao final do dia, através de um amigo da aldeia do Tiago, chegou-me uma notícia de ouro. O almoço familiar tinha se transformado num campo de batalha. Depois de eu expor o vídeo e ir-me embora, os parentes atiraram-se à dona Fátima. Sentiram-se humilhados e utilizados como ferramentas para pressionar uma nora que sustentava toda a família. O clímax foi quando o tio Joaquim anunciou que expulsava a família do Tiago e lhes proibiu a entrada na casa de família por manchar o apelido. A dona Fátima, entre a indignação e a pressão das chamadas dos cobradores, sofreu um pico de tensão e desmaiou. Tiveram de a levar para as urgências à meio da noite. Ao saber disso, apenas esbocei um sorriso frio. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A doença dela não era culpa minha, mas sim o resultado da sua avareza sem fundo e da sua própria maldade convertida em veneno. Desliguei o telemóvel e meti-me na banheira de água quente do hotel. O meu corpo, esgotado após dias de tensão, por fim pôde relaxar. O corte de oxigênio tinha funcionado na perfeição. Os abutres estavam a despedaçar-se uns aos outros de fome, mas ainda não tinha terminado com o Tiago. O preço que ele ia pagar não se limitaria ao dinheiro. O bloqueio do cartão cortava-lhe as despesas de luxo, mas ainda lhe restava um brinquedo muito valioso para manter a sua fachada de sucesso: o SUV Mazda. Como já disse, paguei metade da entrada daquele carro e financiei o resto em meu nome, mas deixei-o pôr o livrete em seu nome. O Tiago usava-o para impressionar toda a gente, dava a desculpa do trabalho para levar a amante às compras, levar lá ao médico e inclusive usava o carro que a mulher pagava para transportar móveis para a casa nova da outra. A sua arrogância ao volante daquele carro dava-me nojo. Decidi assestar-lhe o golpe de misericórdia e arrebatar-lhe o seu último troféu da forma mais humilhante possível, em plena luz do dia. Era quarta-feira à tarde. Através do GPS que continuava instalado no chassis, vi que o Mazda se movia lentamente por uma das ruas comerciais mais concorridas do centro de Évora. O ponto vermelho deteve-se em frente a uma grande loja especializada em artigos de bebê e móveis importados de luxo. Apanhei um táxi e dirigi-me diretamente para lá. De longe, vi o familiar carro estacionado no melhor lugar da rua. Através das montras transparentes da loja, a cena não podia ser mais irônica. O Tiago, curvado, carregava um monte de sacos, com um sorriso adulador nos lábios, a seguir a grávida Liliana, que caminhava com atitude altiva, apontando para artigos caros. Certamente, após o bloqueio dos cartões e o cerco dos pedreiros,
O Tiago estava a deitar mão das suas últimas poupanças em numerário ou a pedir emprestado a amigos para acalmar a amante, furiosa pela paralisação da obra. Não entrei na loja para armar escândalo. Escolhi um método muito mais civilizado, mas 100 vezes mais letal. Liguei a um amigo que trabalhava no departamento de recuperação de crédito do banco, onde tinha o empréstimo do carro. Com a sua ajuda, após lhe explicar a situação, enviou rapidamente um reboque da empresa colaboradora para as coordenadas que lhe dei. Menos de 20 minutos depois, um reboque de cor amarela brilhante apareceu com as luzes de emergência acesas e parou mesmo em frente ao focinho do Mazda. Vários operários fardados saíram e, com movimentos precisos, engataram as rodas do carro, prontos para o levar por incumprimento de contrato. O banco procedia à penhora porque eu, a titular do empréstimo, tinha emitido um aviso de cessação de pagamentos e entrega voluntária. Tinha assinado todas as formalidades legais logo de manhã cedo. A aparição de um reboque de penhora em plena rua comercial atraiu imediatamente a atenção de dezenas de transeuntes. O alvoroço chegou até ao interior da loja. O Tiago e a Liliana saíram aterrorizados. A cara do Tiago perdeu toda a cor ao ver que o seu carro estava a ser levantado no ar. Atirou os sacos de bebê para o passeio e correu a forcejar com os operários do reboque, a gritar desesperado e a exigir ver a documentação, afirmando que o carro estava em seu nome. Mas o operário do reboque limitou-se a mostrar-lhe friamente uma cópia do contrato de empréstimo e o poder de recuperação assinado por mim, a única titular da dívida. Explicaram-lhe brevemente que o registro do veículo era uma formalidade, mas que o ativo estava dado como garantia ao banco e que, ao deixar a titular de pagar, o banco tinha o direito de o recuperar. A Liliana, pálida de vergonha sob o olhar curioso de dezenas de pessoas, começou a beliscar o Tiago no braço, a gritar-lhe que resolvesse aquilo depressa para deixarem de fazer figuras tristes. Mas o Tiago já não tinha capacidade para resolver nada. Tinha acabado de ser desmascarado perante a família, tinham-lhe cortado o financiamento e agora estava sozinho no meio da rua a ver como lhe arrebatavam o seu último símbolo de estatuto da forma mais patética. Eu estava escondida atrás de uma árvore não muito longe dali, a observar tranquilamente a tragicomédia. Não precisava de aparecer para me regozijar. Ver o Tiago afundar-se à frente da sua amante e de um monte de desconhecidos era o melhor castigo. O reboque levou o Mazda, perdendo-se à distância, deixando o Tiago e a Liliana plantados debaixo do sol sufocante do Alentejo, junto a uns quantos sacos baratos de fraldas atirados para o chão. A partir de agora, o homem das aparências teria de ir de autocarro ou de trotinete visitar a sua obra a meio fazer. A sua fachada de homem de sucesso, construída com o meu dinheiro, tinha se feito em pedaços, mas a miséria do Tiago não terminava com a perda do carro. A mãe internada por causa das dívidas, esses golpes financeiros apenas cortavam os ramos da sua arrogância. Precisava de destruir a última raiz que sustentava o seu atrevimento, o seu trabalho e a sua reputação profissional. O Tiago trabalhava como assistente técnico na Câmara Municipal. O seu ordenado não era grande coisa, mas o título de funcionário público era o amuleto que ele e a dona Fátima usavam para se gabarem na aldeia, e era o isco a que a Liliana se agarrava na esperança de deixar de ser pobre. No entanto, nestes 4 anos de casamento, eu conhecia demasiado bem os truques sujos que o Tiago usava às escondidas para ganhar um dinheiro extra. Costumava aproveitar o seu cargo na gestão do material de escritório para falsificar faturas, inflacionar preços ou desviar material e vendê-lo por conta própria. No passado, quando encontrava faturas sem carimbo na sua pasta, avisava-o e pedia-lhe que parasse, mas ele ignorava-me, dizendo que eu, por ser mulher, não entendia as regras não escritas dos serviços públicos e gabando-se de que o fazia com tanta subtileza que ninguém daria conta. Mas esqueceu-se de uma coisa: não há segredo absoluto se alguém guardar provas. Durante os meus anos como gestora de projetos, desenvolvi o instinto de fazer cópias de segurança de qualquer documento suspeito. Os ficheiros de Excel com inventários falsos que ele modificava no meu computador lá de casa, as mensagens de WhatsApp, onde acordava comissões com fornecedores externos,
Tudo estava cuidadosamente guardado numa pasta oculta na minha cloud pessoal. Numa segunda-feira de manhã, quando os serviços camarários estavam mais concorridos, fui ao CTT e enviei um envelope anônimo registrado. O destinatário era o Departamento de Recursos Humanos e a Inspeção Geral da Câmara Municipal, onde o Tiago trabalhava. Dentro do envelope não havia mais do que uma pen USB com todas as provas e uma carta concisa que detalhava cada cêntimo que ele tinha desviado nos últimos 3 anos, juntamente com as fotos que o contrastavam com as faturas falsas. Para lhe dar mais peso, incluí fotos dele a usar o meu carro para transportar material do escritório para a obra da casa da amante. Aquela bomba-relógio não demorou a arrebentar. Logo ao início da tarde, um amigo comum que trabalhava com o Tiago escreveu-me assustado para me contar a grande notícia. O Departamento de Auditoria Interna tinha irrompido na secção do Tiago para uma inspeção surpresa. Selaram o seu computador e os seus dossiês. Foi chamado de urgência ao gabinete do presidente para responder a uma denúncia anônima apoiada por provas irrefutáveis. A sua carreira veio abaixo num instante. Embora o montante desviado não fosse suficiente para o levar imediatamente à prisão, falsificar faturas era uma falta gravíssima na administração pública. O meu amigo contou-me que o Tiago saiu do gabinete branco como a parede, a suar em bica. Foi suspenso de funções e de vencimento por tempo indeterminado enquanto durasse a investigação, e exigiram-lhe a devolução integral do dinheiro desaparecido antes de tomarem uma decisão disciplinar que quase com toda a certeza seria o despedimento por justa causa. A notícia da sua suspensão correu como rastilho de pólvora. Não foi apenas um golpe mortal na sua economia, mas pulverizou a sua falsa honra. Agora, o Tiago não era apenas um adúltero e um sustentado posto na rua, mas um ladrão de dinheiros públicos repudiado pelos seus próprios colegas. Nessa noite, o Tiago ficou completamente louco. Ligou-me de dezenas de números desconhecidos. Enviou-me mensagens a insultar-me, a ameaçar-me de morte e a afirmar que tinha sido eu a espetar-lhe a faca nas costas. Bloqueei tudo sem dizer uma palavra. O meu silêncio era a resposta mais cruel. Tinha ameaçado deixar-me na rua com uma mão à frente e outra atrás, se eu não lhe desse os 30.000 euros e agora. Era ele quem estava à beira do abismo, sem carro, sem dinheiro, sem casa, sem trabalho, e a carregar com uma enorme dívida pela obra deixada a meio, mais o dinheiro que tinha de devolver à Câmara. O ninho de amor nos arredores devia estar a tremer de medo agora que o gigolô tinha perdido a sua mina de ouro. Será que a jovem amante continuaria agarrada a um homem desempregado, arruinado e com processos disciplinares? A obra estava a chegar ao fim, e eu sabia que o último castigo não viria de mim, mas dos próprios cúmplices do Tiago. A suspensão de funções do Tiago foi a marretada definitiva na sua falsa aparência. Ao ficar sem o cartão de crédito, sem o carro e sem o seu ordenado, o Tiago converteu-se num Zé, ninguém afogado em dívidas. E, como dita a lei natural entre os parasitas, quando a árvore já não dá seiva, os bichos vão à procura de outro hospedeiro. A Liliana Costa, a jovem amante que levava no seu ventre o tão esperado neto da família Costa, não era uma simples amiga inocente, como o Tiago tentava vender. As pessoas dispostas a destruir uma família e a fechar os olhos perante o facto de comprar roupa de mamã com o dinheiro da legítima esposa, costumam ter uma avareza que supera a imaginação. Ela tinha se agarrado ao Tiago pela sua etiqueta de funcionário público e por uma carteira que parecia nunca se esvaziar, sem saber que, na realidade, era o meu dinheiro. Ao descobrir que o Tiago não passava de um desempregado a contas com a justiça, mostrou a sua verdadeira face. Segundo me contou um vizinho da moradia nos arredores, com quem eu tinha metido conversa durante as minhas vigilâncias. Nos dias posteriores à suspensão do Tiago, aquela casa em obras converteu-se num inferno. Acabaram-se os risos. Em seu lugar havia gritos e objetos partidos a todas as horas. A voz estridente da Liliana a exigir dinheiro para o médico ou para pagar aos instaladores do ar-condicionado misturava-se com os gritos desesperados e impotentes do Tiago. Os pedreiros e os do armazém de materiais batiam a porta sem parar, piorando o caos. O ponto alto da tragédia ocorreu nesse fim de semana. Aproveitando que o Tiago teve de apanhar um autocarro para ir à aldeia visitar a mãe que,
Recém-chegada à casa após a alta da sua subida de tensão, não se atrevia a sair à rua de vergonha. A Liliana executou uma fuga magistral. Contratou uma carrinha e esvaziou absolutamente tudo o que havia de valor na moradia e que fora comprado com o meu cartão: a televisão curva, o sofá em pele novo, o enorme frigorífico e até a máquina de lavar. Pior ainda, segundo me contaram desde a aldeia, onde os rumores voavam agora que todos viravam as costas a Dona Fátima antes de se ir embora, a Liliana forçou o armário do quarto e levou todas as peças de ouro e milhares de euros, em numerário que a Dona Fátima tinha poupado para as despesas do parto. A mulher deixou para trás uma casa vazia e cheia de entulho, esfumando-se por completo de Évora, bloqueando o número do Tiago e apagando as suas redes sociais. Quando o Tiago voltou a correr para a cidade e viu a casa vazia, perdeu a cabeça. Os vizinhos disseram que começou a gritar e a insultar a amante em plena rua para depois se sentar no passeio a chorar como um menino pequeno. E o bebé, aquele neto de que a Dona Fátima tanto se orgulhava, vá-se lá saber de quem era. Já não tinha importância se a sua própria mãe o usava para burlar e depois fugir. A notícia do roubo e da fuga da Liliana chegou à aldeia, dando o golpe de misericórdia à Dona Fátima. Perder o dinheiro, o ouro, o neto, somado ao desprezo da família, fez com que sofresse um AVC que a levou de novo para as urgências, deixando-a paralisada da metade esquerda do corpo. Sentada no meu hotel, li o relatório da minha advogada sem sentir a mais ínfima pena. Se alguém lhes chama pobres diabos, quem teve pena de mim quando trabalhava de madrugada para ganhar dinheiro? Quem se compadeceu de mim quando me esbofetearam e me chamaram ladra só por querer ajudar a minha própria mãe? Às vezes o karma demora, mas com a família Costa chegou rápido e devastador, arrancando-lhes as máscaras de moralidade e deixando-os sepultados sob as ruínas que eles próprios construíram. A sua queda não foi pela minha crueldade, mas porque a sua avareza, mentiras e ingratidão alimentaram um monstro chamado Liliana, que acabou a morder-lhes o pescoço. Quando as pessoas são levadas ao limite e despojadas do seu dinheiro, da sua honra e das suas ilusões de poder, vêm à tona os seus instintos de sobrevivência mais baixos, esquecem os insultos e as ameaças anteriores, dispostos a deitar a sua dignidade ao lixo e a rogar de joelhos com tal de se agarrarem a uma boia de salvação. E acaba por ser irônico que a única boia de salvação em que o Tiago e a sua mãe pensassem fosse eu, a esposa que eles tinham tratado como um multibanco, com a Dona Fátima internada, as despesas médicas a acumularem-se, sem um tostão, com o cartão bloqueado, humilhado na Câmara Municipal e com os pedreiros a ameaçá-lo à porta de casa. O Tiago recorreu ao terrorismo emocional, usando lágrimas de crocodilo. Deixou de me insultar ao telemóvel. Em vez disso, enviava-me longuíssimas e patéticas mensagens, lamentando-se da doença grave da sua mãe e do seu profundo arrependimento por se ter deixado enfeitiçar por aquela víbora da Liliana. Assumiu o papel do bom homem que cometeu um erro. Suplicava-me que recordasse os nossos 4 anos juntos, que tivesse piedade da sua mãe prostrada numa cama e retirasse o pedido de divórcio, dando-lhe uma oportunidade para refazer a sua vida. Até teve a desvergonha de me pedir um adiantamento de 2.000 euros do meu bônus para pagar algumas despesas e dívidas, prometendo trabalhar como um escravo para me devolver. Ler essas mensagens dava-me vômitos. O descaramento daquele homem tinha superado todos os limites. Quando tinha dinheiro, esbofeteava-me e exigia que eu o desse à sua mãe. Agora que não tinha nada, pedia-me o dinheiro do meu esforço para solucionar os problemas que ele próprio tinha causado com a amante. Tirei capturas de ecrã de todas essas mensagens lastimosas a pedir dinheiro e enviei-as à minha advogada. Serviriam como prova irrefutável perante o juiz de que o Tiago não tinha capacidade econômica e de que tentava aproveitar-se dos bens próprios da esposa para saldar dívidas derivadas da sua infidelidade. Mas o Tiago não desistiu. Ao ver que eu não respondia, passou a chantagem emocional em pessoa. Descobriu em que hotel me alojava. Numa manhã de fim de semana, quando eu saía para o átrio para me reunir com a minha advogada, o Tiago apareceu do nada atrás de uma planta. O seu aspecto era deplorável, pálido, despenteado,
com a roupa suja e a cheirar a suor rançoso, cortou-me o passo, caiu de joelhos a meio do concorrido átrio, agarrou-se às minhas pernas e começou a chorar aos gritos, como se lhe tivesse morrido alguém. Suplicava-me a plenos pulmões que tivesse compaixão e salvasse a vida da mãe dele, que não fosse tão impiedosa. A cena de um homem feito a chorar de joelhos aos pés de uma mulher fez com que os funcionários do hotel e os hóspedes se aproximassem para olhar e murmurar. O Tiago procurava usar a pressão pública para me obrigar a ceder, acreditando que eu, como mulher profissional, morreria de vergonha e acederia para evitar o escândalo. Enganava-se novamente. 4 anos de casamento com ele tinham-me forjado nervos de aço. Não gritei nem tentei soltar-me bruscamente. Fiquei de pé, hirta, a olhar para ele friamente lá de cima. Pedi aos seguranças do hotel que interviessem e lhe soltassem as mãos das minhas pernas. Enquanto ele continuava a chorar, tirei da minha carteira uma folha impressa guardada numa mica e deixei-a cair à sua frente. Não era dinheiro nem a retirada do pedido de divórcio. Era um reconhecimento de dívida muito claro. Aceitava emprestar-lhe 2.000 euros, com a condição de que o Tiago reconhecesse que era uma dívida pessoal sua, alheia ao matrimônio, e que assinasse a sua renúncia voluntária a qualquer direito sobre o apartamento que eu tinha comprado. Sabia perfeitamente que ele nunca o assinaria. Estava desesperado, mas a sua avareza inerente impedia-o de renunciar à metade da minha casa. Aquele papel era apenas um teste para deixar em evidência a sua falsidade perante toda a gente. Efetivamente, ao ver o documento e a cláusula de renúncia, o Tiago parou de chorar a seco, soltou as minhas pernas, olhou-me com ressentimento, levantou-se aos tropeções e afastou-se sob os olhares de desprezo de todos os presentes. A sua patética chantagem tinha fracassado. O dia da audiência no tribunal chegou por fim. Era uma manhã limpa, o ar puro parecia anunciar um novo começo. O primeiro ato, de tentativa de conciliação, celebrou-se no Tribunal de Família e Menores, uma sala pequena de paredes claras. Uma comprida mesa de madeira separava-me a mim e ao Tiago. Ao centro estava a juíza, uma mulher de uns 50 anos com um olhar severo, mas compreensivo, próprio de quem já viu demasiadas rupturas. Cheguei com a minha advogada, vestida de maneira formal e com uma atitude serena. O Tiago chegou sozinho. Estava na pele e osso, com as bochechas encovadas e umas enormes olheiras que revelavam o seu desespero. Já não tinha a sua mãe para o apoiar, nem a sua amante para se exibir. Sentou-se encolhido com os nós dos dedos brancos de tanto apertar os punhos. Após comprovar as identidades, a juíza começou o trâmite de conciliação. Segundo a lei, costuma tentar-se que os casais se reconciliem, mas com o meu processo, as provas eram esmagadoras. Dona Inês, na sua petição, aponta como motivos de divórcio a infidelidade e o maltrato psicológico. Tem a certeza de que deseja manter a sua posição e recusa a conciliação? Sim, meritíssima, mantenho a minha posição. Este casamento está tão podre que não há nada a salvar. As provas que entreguei, desde o vídeo da infidelidade, os extratos dos cartões de crédito usados para sustentar a outra mulher, até as mensagens a tentar apropriar-se do meu dinheiro do bônus, demonstram a catadura moral deste homem. Só quero que o tribunal resolva isto depressa para poder ser livre. A juíza assentiu, folheou o grosso processo e dirigiu-se ao Tiago. Senhor Tiago, o que tem a dizer sobre o pedido de divórcio da sua esposa? Tem algo a rebater sobre as provas da sua convivência com outra pessoa e do uso indevido dos fundos da senhora? O Tiago baixou a cabeça. A sua prepotência tinha se esfumado. Naquela sala solene não podia armar peixeiradas nem chorar como na rua. Titubeou com voz débil, tentando salvar o pouco que lhe restava. Meritíssima, aceito o divórcio. Sei que errei nas minhas relações sentimentais, mas no que diz respeito aos bens, peço que o tribunal reconsidere que o apartamento se comprou depois de casarmos. É um bem comum, de adquiridos. O carro também está em meu nome. Embora tenha cometido erros, tenho direito à metade dos bens para poder refazer a minha vida. Não me pode pôr na rua sem nada. Ouvir aquelas palavras não me surpreendeu. A natureza de um parasita é agarrar-se ao dinheiro até ao último fôlego. Sorri levemente e fiz um gesto à minha advogada.
Ela levantou-se, limpou a garganta e tirou uma cópia autenticada da convenção antenupcial, meritíssima, relativamente ao pedido do Sr. Tiago de dividir os bens. Opomos-nos frontalmente. Apresentamos a convenção do regime de separação de bens assinada e ratificada na Conservatória há 4 anos. Neste documento consta a opção de total separação de patrimônio. Todos os recibos do crédito à habitação são pagos exclusivamente com o ordenado da Dona Inês, e a conta da qual os valores são debitados é singular. Portanto, o apartamento é um bem próprio da minha cliente. A juíza pegou no documento, examinou a assinatura e os selos oficiais e olhou fixamente para o Tiago. Senhor Tiago, confirma que a assinatura neste documento é sua, certo? O Tiago empalideceu a suar frio. Olhava para o papel como se fosse a sua sentença de morte. Isso foi porque ela me enganou para que eu o assinasse. Não li bem o conteúdo. Que o enganei, meritíssima. Intervim eu. Naquele momento, ele temia que as minhas finanças dessem para o torto e o arrastassem para dívidas com o banco. Assim, foi ele próprio quem exigiu irmos à conservatória adotar a separação de bens para se proteger. Quando abdicou de partilhar a casa, estava muito lúcido. Por que diz agora que o enganei? Pensa que a lei é uma brincadeira em que se assina quando convém e se pede metade quando não convém. Além disso, meritíssima, continuou a minha advogada em relação ao carro, embora o registro de propriedade esteja em nome do Sr. Tiago, o contrato de crédito automóvel está em nome da Dona Inês, que o esteve a pagar. Atualmente, a Dona Inês cessou os pagamentos e o banco executou a penhora do veículo segundo a normativa. Esse ativo já não é propriedade de nenhuma das partes para ser dividido. Em vez disso, solicitamos que o Sr. Tiago assuma a responsabilidade de pagar o equivalente a 50% da dívida sobrante do empréstimo do carro, dado que ele foi o principal beneficiário e utilizador do veículo durante todo este tempo e agiu de má fé durante o casamento. Ao Tiago caiu-lhe o queixo ao chão. Levou as mãos à cabeça. Não só perdia o direito à metade do apartamento e ficava sem carro, como agora a advogada contra-atacava, carregando-lhe metade da dívida do carro penhorado ao banco. A rede legal que eu tinha tecido era perfeita. Não tem escapatória, Sr. Tiago, sentenciou a juíza. Todas as provas legais estão contra si. A convenção de separação de bens é totalmente válida e legal. Além disso, as suas violações aos deveres conjugais ficaram provadas. O tribunal tomará nota do divórcio. Quanto aos bens patrimoniais, indefiro o seu pedido de dividir o apartamento. Tem mais alguma coisa a acrescentar? O silêncio inundou a sala. O Tiago deixou cair os braços, desabando como uma marioneta a quem cortaram os fios. Sabia que tinha perdido de forma esmagadora. A sua avareza, as suas mentiras e as suas traições tinham-lhe custado caríssimo. A audiência terminou com o fracasso total do infiel, abrindo de par em par a porta à minha libertação. O dia em que o tribunal ditou oficialmente a sentença de divórcio era uma manhã soalheira a meio da semana. O céu de Évora era de um azul intenso, e a luz entrava a rodos pelas ramagens das árvores em frente ao tribunal. Um contraste absoluto com a pesada escuridão dos meus 4 anos de casamento. Naquele dia os meus passos eram leves. Não me vesti de preto, nem de cores tristes. Escolhi um elegante vestido bege, arranjei o cabelo e pus um pouco de batom vermelho. Queria marcar esse dia não como o de uma ruptura, mas como o do meu renascimento. O dia em que quebrei as correntes da minha família por afinidade para recuperar o controlo da minha vida. Em contraste com a minha atitude triunfal, o Tiago apareceu no tribunal com um aspecto tão lamentável que a qualquer um teria custado reconhecer nele o arrogante funcionário que costumava ser. Trazia uma camisa velha e descolorada, com o colarinho amarrotado, como se tivesse dormido vários dias seguidos no sofá de alguma pensão de vão de escada. Os seus olhos estavam fundos, não se tinha barbeado e emanava um odor a desespero e absoluto fracasso. Ao passar por mim no corredor, baixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos, a caminhar quase como um zombi. A juíza leu a sentença com voz clara na sala em silêncio. Cada palavra soava como um prego no caixão da cobiça da família Costa. O tribunal aprovava o divórcio, pondo fim à nossa união.
No que diz respeito aos bens, baseando-se no regime de separação e nas provas apresentadas, rejeitava completamente as exigências do Tiago. O apartamento onde eu vivia era única e exclusivamente meu, e o mais amargo para ele, devido a ser o titular do veículo e o seu principal utilizador, seria responsabilizado solidariamente por metade do valor remanescente em dívida ao banco pelo carro penhorado. Não só saía do casamento com as mãos a abanar, como com uma dívida legal a cair-lhe sobre os ombros. Quando o som do malhete de madeira da juíza marcou o final da sessão, vi como os ombros do Tiago se afundavam. Cobriu a cara com as mãos e começou a tremer, mas eu já não sentia nem uma gota de piedade. As suas lágrimas naquele momento eram apenas de arrependimento por ter perdido a sua mina de ouro e por medo do seu obscuro futuro. Não por ter espezinhado o meu amor e os meus sacrifícios. Levantei-me em silêncio, recolhi as minhas coisas com a minha advogada e saí da sala sem olhar para trás uma única vez. O golpe judicial foi apenas uma pequena parte do karma que aquele homem teve de suportar. Pelo que me contaram depois alguns conhecidos, a vida do Tiago caiu a pique sem travões. Após o processo disciplinar na Câmara Municipal, que culminou no seu despedimento por desvio de dinheiros, ficou sem rendimentos, sem dinheiro. Não conseguiu alugar um sítio decente e acabou metido num quarto rasca nos arredores. O pior foi a dívida para com os construtores da moradia que pretendia oferecer a Liliana. Os pedreiros e fornecedores ligavam-lhe todos os dias e até foram à pensão dele ameaçar. Lô, a casa a meio construir, com as suas paredes de tijolo à vista, converteu-se num mono abandonado, cheio de ervas daninhas. Ninguém a queria comprar devido aos problemas legais que arrastava. Por seu lado, a dona Fátima, a mulher que se gabava de ter erguido a sua família do nada e que me insultava chamando-me ladra, passava os seus últimos dias na mais absoluta vergonha na sua aldeia. Após o AVC que a deixou meio paralisada, dependia totalmente dos outros. A sua família tinha-lhe virado as costas e o filho escondia-se dos credores sem se atrever a pisar reguengos. As suas poucas poupanças e as suas joias tinham sido levadas pela amante do filho antes de desaparecer. Os vizinhos que antes a invejavam agora passavam pela sua porta a abanar a cabeça, murmurando sobre o castigo divino que tinha caído sobre uma família tão ingrata e gananciosa. Estragaram um bom prato de comida caseira por perseguirem ilusões sujas e no final só colheram amargura, doença e solidão. Uma semana depois de receber a sentença judicial, dei o último passo para limpar a minha vida dos restos daquele casamento podre. Contratei uma empresa de mudanças e, com a presença do administrador do condomínio, tirei todos os objetos pessoais que o Tiago tinha deixado no apartamento. Não lhe permiti voltar a pisar a minha casa para que não armasse um escândalo. Toda a sua roupa foleira, os sapatos caros e os perfumes baratos que comprou com o meu dinheiro, juntamente com a sua consola de jogos. Tudo acabou metido em 3 grandes caixas de cartão. Selei as caixas e pedi que as deixassem no átrio de entrada do prédio. Mandei-lhe uma mensagem curta a avisar-lhe de que tinha 24 horas para as recolher, ou o porteiro atirar, lazia para o lixo. Nessa tarde, pelas câmaras de segurança, vi o Tiago a aproximar-se cabisbaixo. Trazia um capacete de mota velho, um casaco gasto, e carregou as caixas a muito custo para uma velha scooter que seguramente tinha pedido emprestada a alguém. A sua silhueta instável e frágil afastou-se do edifício, desaparecendo no denso trânsito de Évora ao anoitecer. Nesse momento, eu estava de pé na varanda do meu apartamento, com um copo de vinho tinto na mão. A porta de madeira maciça nas minhas costas tinha agora uma fechadura eletrônica com impressão digital. A minha casa cheirava a óleo essencial de limão, limpa e imaculada, sem rastro daquele passado tão sujo. Vendo como a patética sombra de quem me tinha feito tanto mal desaparecia da minha vista, sorri e dei um trago no vinho encorpado. A porta dos erros tinha se fechado para sempre, sem arrependimentos. A partir daquele segundo, ia viver só para mim. Nos meses seguintes, já como mulher solteira, a minha vida foi como passar para uma nova página, tão luminosa que às vezes, ao acordar, tinha de respirar fundo para saborear a sensação do ar a encher-me os pulmões, sem a opressão da ansiedade.
Acabaram-se os finais de tarde a sair do trabalho a toda a pressa para fazer as compras e voltar a correr para limpar o desastre que um homem preguiçoso deixava à sua passagem. Acabaram-se as noites em claro preocupada com a prestação da casa, porque o meu marido estourava o dinheiro. Acabaram-se as chamadas exigentes da família do marido. O meu apartamento converteu-se no meu santuário. Contratei uns pintores e mudei o cinzento frio por um branco creme acolhedor. Troquei o sofá onde o Tiago passava o dia estendido por um suave cadeirão de veludo para ler e pus plantas verdes na varanda. Ao fim de semana dormia até às 9. Preparava tranquilamente um chá de camomila, punha música jazz e passava horas a ler livros que tinha comprado há muito tempo, mas que nunca tive tempo de abrir. O meu corpo, que tinha sofrido gastrites e estresse, voltou à normalidade. A minha pele melhorou, as minhas olheiras desapareceram e um sorriso de confiança e orgulho instalou-se no meu rosto. Quanto aos 30.000 euros do meu bônus, a origem de toda esta revolução, não gastei nenhum euro em mim mesma. Tal como disse ao Tiago na noite em que ele me esbofeteou, usei todo o dinheiro para cumprir verdadeiramente com as minhas obrigações familiares, mas não para premiar aqueles que me espremiam, mas sim a mulher que se sacrificou em silêncio toda a sua vida para me criar. Nas minhas primeiras férias após o divórcio, fui visitar a minha mãe. Ela, uma mãe solteira, pequena mas forte, chorou abraçada a mim no alpendre. Não me censurou nada pelo meu divórcio, apenas me acariciou o cabelo e me disse: "O importante é que a minha menina voltou sã e salva. O dinheiro não interessa. Fico feliz que te tenhas libertado desse inferno. Usei metade desse dinheiro para contratar uns pedreiros, deitar abaixo o velho telhado e remodelar por completo a casa da minha mãe na aldeia, para a tornar mais segura e bonita. Comprei-lhe eletrodomésticos para que não lhe dossem as costas no inverno e uma cadeira de massagens para aliviar as suas articulações. O resto do dinheiro coloquei numa conta em nome dela como fundo para a sua velhice, para que nunca tivesse de se preocupar com finanças. Ver o sorriso no seu rosto enrugado e o orgulho nos seus olhos quando convidava os vizinhos para verem a sua casa remodelada, demonstrou-me o verdadeiro valor do dinheiro. Esse era o sentido real da gratidão para com os pais. Um ato nascido do amor voluntário, não de uma coação miserável. Ao mesmo tempo, após tirar aquele grande peso de cima de mim, a minha carreira descolou. Sem as distrações das estúpidas quesilhas domésticas, concentrei toda a minha energia no meu trabalho. Os projetos a meu cargo foram um sucesso estrondoso. Apenas 6 meses após o divórcio, a direção promoveu-me a gestora de projetos sênior, duplicando-me o ordenado. Todo este sucesso confirmava uma verdade inegável. Quando uma mulher deixa de estar presa a um casamento tóxico, a sua energia explode e brilha em horizontes que nem ela própria imaginava. Ao rever estes 4 anos de juventude enterrados na sombra e o grande golpe final, aprendi lições valiosíssimas pagas com sangue, lágrimas e a crueldade necessária para sobreviver. A sociedade muitas vezes impõe à mulher a carga do sacrifício para manter a família unida. Ensinam-nos que temos de aguentar e colocar-nos num segundo plano para que o marido se destaque. Mas o sacrifício só tem valor quando é entregue à pessoa adequada, quando é valorizado e devolvido com compreensão e companheirismo, quando é tido como garantido e usado para alimentar a avareza, sem fim de parasitas. O sacrifício é cavar a tua própria sepultura e destruir a tua autoestima. Costumam dizer que uma mulher demasiado inteligente e demasiado independente tem problemas em manter um casamento feliz. Mas eu digo que uma mulher primeiro deve tomar as rédeas da sua própria vida antes de pensar em dar a mão a quem quer que seja. A independência econômica e o bom senso perante a lei são a armadura mais forte, o amuleto que nunca te trairá. Não esvazies os bolsos nem esgotes a tua juventude a construir um castelo para outros, porque quando chegar a tempestade, nem sequer terás um guarda-chuva para ti. Não fomento a frieza ou o divórcio de ânimo leve, mas defendo que a mulher deve amar-se e colocar-se a si mesma em primeiro lugar. Não tenhas medo que te chamem egoísta ou calculista. Às vezes é preciso tornarmos-nos espinhosas, cortantes e cruéis, para proteger o que nos pertence das garras de quem nolo quer arrebatar. A noite em que transferi esses 30.000 euros para a minha mãe,
Não estava apenas a mover uma cifra, estava a carregar no botão de reiniciar da minha vida. Tinha rasgado o guião trágico que a família Costa tentava impor-me e escrevi um final diferente em que eu era a realizadora. A vida é justa. Se toleras a maldade, ela acaba por te devorar. Se te levantas e destroças a maldade, encontras a liberdade. Hoje, sentada no meu próprio apartamento, a contemplar os frutos do meu trabalho, posso sorrir e afirmar com orgulho: sou a Inês. Atravessei o inferno, mas não deixei que o fogo me consumisse. Pedi emprestado o fogo do inferno para iluminar o meu próprio e orgulhoso caminho. Agora, enquanto descanso junto à janela do meu pequeno apartamento a beber um chá de camomila, sinto a alma leve como uma nuvem após uma trovoada de verão. De ser uma mulher resignada a carregar com o peso de ser boa esposa e boa nora, passei a ser a mulher livre de hoje em dia. Às vezes a vida exige um grande temporal para varrer a falsa espuma da superfície. Aquele incidente com o dinheiro não foi uma tragédia, mas sim uma bênção. Foi a gota de água que fez transbordar o copo e a faca afiada que rasgou o véu de um casamento, que não era mais que uma ilusão podre e gananciosa. O processo de deixar ir alguém que não o merece e uma família por afinidade que só te vê como uma máquina de dinheiro dói no início. Dói como arrancar a crosta de uma ferida, mas é melhor sofrer uma vez para limpar o veneno do que deixar que esse tumor faça metástases e devore a tua juventude e o teu valor. Despertei da morte da minha alma para compreender que se o amor ou a tolerância são colocados no lugar errado, já não é virtude, mas sim um suicídio em vida. A todas as mulheres que me ouvem hoje, talvez a meio de uma noite de insônia, talvez a limpar em segredo uma lágrima de raiva após lidar com os problemas lá de casa, a minha história não é apenas um diário pessoal. Espero que seja um sinal de alarme, um espelho no qual nos possamos mirar e repensar como vivemos e quem amamos. A nossa sociedade carregou-nos durante muito tempo com o dever invisível do sacrifício. Dizem-nos que devemos ser dóceis para evitar conflitos e que devemos dar um passo atrás, mesmo que sejamos nós a trazer o dinheiro para casa. Mas a entrega só é bela se for paga com respeito. Se te esvazias por alguém que acha que tens a obrigação de o fazer, o teu sacrifício perde todo o seu valor. Sob nenhuma circunstância uma mulher deve perder a sua independência econômica, nem a sua clareza mental. O dinheiro que ganhamos com o nosso trabalho não são só notas, é o escudo da nossa dignidade. É uma voz que tem peso e é o bilhete de saída para escapar à adversidade sem ter de baixar a cabeça perante ninguém. Não permitas nunca que a obrigação para com os sogros se converta na corda que te asfixie, enquanto os teus próprios pais, que deram a vida por ti, ficam sozinhos à espera a um canto. Ser boa pessoa começa pelos teus, por aqueles que verdadeiramente te deram a vida. A minha viagem, desde ser uma mulher que pagava faturas e aguentava bofetadas até me converter em alguém que reuniu provas, congelou contas e saiu de cabeça erguida do tribunal, foi o meu caminho para me reencontrar. A força não surge do nada, forja-se no mais profundo da dor e da traição. Às vezes, para protegeres a tua paz e aquilo que te importa, deves tornar-te dura, afiada e até cruel. Ser cruel com os miseráveis é ser compassiva contigo mesma. Ceder terreno nunca te fará ganhar o respeito dos que são avarentos por natureza. Apenas limites claros e a lei os podem fazer tremer e pagar pelo que fizeram. Queridas ouvintes, a história da Inês termina aqui. Não sei se ao ouvir isto viram refletida a vossa própria história ou a de alguém conhecido. Se vissem obrigadas a entregar o fruto do vosso esforço por motivos injustos, o que fariam? Por favor, partilhem a vossa história e o vosso ponto de vista nos comentários para que aprendamos juntas e demos força às mulheres que precisam de coragem. Se a história de hoje tocou o vosso coração e vos deu motivação para viver, não hesitem em deixar um gosto, partilhar o vídeo e subscrever o canal para não perderem mais relatos profundos e reais. O vosso apoio é o maior motor para que este canal continue a trazer valor e cura. A vida é muito curta e a juventude de uma mulher é efêmera. Lembrem-se de que são uma flor única no mundo. Floresçam orgulhosas para vocês mesmas antes de repartirem o vosso perfume aos demais. Não deixem que um mau vento vos murche para sempre.
Desejo a todas, e em especial às mulheres que seguem este canal, que mantenham sempre a cabeça fria, o coração quente e a determinação firme para serem as donas absolutas das vossas vidas. Até à vista, desejo-vos uma noite de paz e vemo-nos nas próximas histórias.